Fala pessoal, seja bem-vindo aqui no meu canal. Vamos entrar com mais um efeito. Estou aqui com um pouco de massa branca e o pigmento uma gota na cor marrom. Essa plaquinha já apliquei duas demãos de massa na cor branca e agora vamos fazer os detalhes. Por que eu estou entrando assim? Para mostrar para vocês a facilidade que nós temos de criar uma ramificação ou um efeito diferente, certo? Diferente dos que a gente tem visto. Então aí eu boto uma gota do pigmento e aí mesclo a massa na própria desempenadeira. E aí eu venho fazendo movimentos meio aleatórios para poder já criar o detalhe, como vocês podem estar vendo aí. Olha só como a gente pode estar criando um detalhe bem bacana e sem falar a facilidade, né? Então já fica já o veio nesse sentido. E aí o resto da massa a gente vem completando a placa para poder mudar um pouco a tonalidade, para não ficar 100% branco. E aí a gente vai fazer o mesmo processo em toda a placa para depois a gente vir com o próximo passo, que é fazendo outras ramificações já diferente dessa que a gente fez na desempenadeira, certo? Então aí eu vou finalizar aí de completar a placa, daqui a pouco eu já volto já mostrando para vocês o próximo detalhe. E agora galera, peguei um pouco da massa, botei mais um pouco de pigmento marrom e já venho fazendo uma ramificação já mais com a tonalidade mais escura. Perceba-se que eu passo a espátula, aliás, e já venho tirando o excesso porque a massa seca rápido. E aí a gente consegue criar uns detalhes que servem como ramificação para o trabalho. A gente sai um pouco daquela rotina de fazer veios bem simétricos e aí faz esses detalhes para poder estar criando um tipo de efeito mármore diferenciado, certo? Então aí eu pego a massa, olha só a facilidade. Na própria espátula eu venho fazendo alguns detalhes, certo? A gente não vai fazer aqueles veios bem simétricos, mas a gente vai criar um detalhe bem bacana. Então você faz aonde você quiser na sua parede, lembrando que não é bom carregar demais para não ficar fora do parâmetro do efeito mármore da pedra realista, certo? Então a gente cria esses detalhes, ó, para poder dar um detalhe a mais na nossa pedra, tá bom? Então fica esse detalhe. Passou, já tira já o excesso para não secar e ficar ruim de fazer a limpeza, certo? Lembrando que aí a gente não fez limpeza, porque a gente já passou e já tirou já o excesso. Tá certo? Então, após isso, gente, após essa passagem de massa, eu venho com uma camada branca por cima, ó, cobrindo toda a nossa ramificação, certo? Vamos fazer essa camada branca, que no caso é a camada névoa, para a gente entrar com o processo de extração de brilho. Gente, eu resolvi fazer mais alguns detalhes, peguei a massa, pigmentei novamente com duas gotinhas do pigmento uma gota, na cor marrom da LT Shine, certo? E aí eu vou fazer outros detalhes. Mas se você observar na placa, já fica um efeito muito top, muito bem puxado para aquelas pedras que tem umas ramificações mais precisas. E aí eu faço uma mesclagem da massa, ó, pouca mesmo. E aí eu vou acendendo, deixando um pouco mais visível alguns pontos do efeito. Perceba-se que eu passo com a ponta da espátula, olha só. E aí, bem de leve mesmo, eu venho fazendo esses detalhes e na continuidade a gente já tira já o excesso, tá certo? Não deixa para tirar o excesso por último, certo? Não faz toda a parede para depois vir tirar o excesso. Você faz em pequenas quantidades, 1 metro, 1,5 metros e já vem tirando o excesso. E aí eu vou acendendo essa ramificação para a gente poder partir para o próximo passo, tá certo? Vou finalizar aqui esses detalhes e já volto com vocês mostrando o que é que a gente vai fazer. Se inscreve aí no canal, ativa o sino e também deixa o seu comentário e também compartilha, tá bom? Eu peço a você como forma de me ajudar. Olha só, gente, já em seguida já entro com outra camada névoa por cima dessa ramificação. Se você perceber, entre essas duas camadas névoa que eu apliquei, já dá aquele aspecto de profundidade. Você consegue ver os veios que eu fiz primeiro, apliquei a camada névoa e esse daí que eu acabei de finalizar com essa camada névoa. Você consegue enxergar a profundidade, que é aqueles detalhes, certo? Então eu vou finalizar aqui, esperar secar, para a gente começar a extração de brilho dessa massa, tá bom? Gente, olha só como foi que ficou a nossa plaquinha. E agora a gente vamos entrar com o processo de lixamento. Está totalmente seca. E aí eu estou com a lixa 600. Vou entrar com a 600. Depois vou entrar com a 1000. E em seguida a 1000 de fino acabamento. E depois a 3000. Essas são as lixas que a gente vai utilizar. Vou estar utilizando aí minha lixadeira da Mirka.
zero pó, e vou fazer todo esse lixamento, certo? Lembrando que após esse lixamento aí, até chegar a 1000, a gente já vai mudar o processo. Então não pula o vídeo, porque você vai ver como é que a gente consegue fazer usando dois tipos de ferramentas, tá bom? Após fazer todo o lixamento até a 1000, agora eu vou utilizar a Politriz para fazer o lixamento com a 1000 de fino acabamento. Lembrando que aí a gente vai utilizar na rotação máxima da Politriz. Por quê? Porque quanto mais rápido, mais brilho ela extrai. Então a gente vai fazer esse lixamento com a lixa 1000 e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é que a gente vai fazer aí após esse lixamento. Pessoal, após ter feito o lixamento, peguei um pouco da resina LT Shine e também um pigmento uma gota, mesmo pigmento que a gente utilizou para poder fazer esses detalhes. E agora a gente vai escurecer um pouco essa resina para poder fazer uma ramificação utilizando o pincel 02 da Condor, certo? Muito simples. Coloquei aí apenas umas 6 a 7 gotinhas e fiz uma tonalidade já meio escura para poder diferenciar os veios dos detalhes que a gente criou primário, certo? Então eu vou mostrar para vocês aí como é que a gente fez essa pigmentação, como vocês viram, é a tonalidade bem escura. E agora a gente entra com os veios. Olha só como dá um detalhe bem bacana quando a gente começa a fazer essa ramificação. Lembrando, gente, que não faz muita ramificação para não ficar fora do padrão, certo? Então a resina ela tem uma sustentabilidade muito grande, pigmentada para fazer a ramificação. Por isso que eu utilizo resina, porque após aí a gente vai fazer outro lixamento. Ah, Ivanildo, não vai sair? Não, não sai porque a resina ela tem uma resistência muito grande, certo? Então aí eu vou interligando aí algumas ramificações, é, principalmente em cima desses detalhes mais escuros, para a gente poder estar criando um detalhe a mais, tá bom? Então vou finalizar aqui e já volto com vocês com o próximo passo. Olha só nossa ramificação bem simples. Agora eu vou entrar com a lixa 3000, fazendo o lixamento final, para a gente poder entrar com o processo de polimento. Galera, uma dica bem interessante, sempre deixa a politriz correr por ela mesma, não pressiona, não coloca força, porque ela trabalhando por ela mesma, ela limpa toda a parede, sem precisar trabalhar forçadamente, certo? Então fica essa dica aí para que você possa estar colocando em prática também, tá bom? Vou finalizar aqui e já volto. Após o lixamento, a gente vai utilizar essa cera auge para poder fazer o polimento, certo? Utiliza a mesma lixa que você utilizou para fazer o lixamento, uma pouca quantidade nessa plaquinha, a gente consegue aplicar em toda a placa, só com uma pouca quantidade. Lembrando que se for numa parede grande, gente, vocês vai fazendo aos poucos, certo? Vai aplicando e vai vendo onde está faltando, onde não está. Espera aí uns 10 minutos e aí você já pode começar a parte do polimento, certo? Vou finalizar aqui, esperar e já começar o polimento, tá bom? E agora eu entro com o polimento, como vocês estão vendo aí, desde aquela mesma dica que eu falei para vocês, também falo aqui na parte do polimento. Deixa a politriz andar por ela mesma e aí você não vai ter dificuldade de deixar o seu efeito manchado. Deixa ela trabalhar por ela mesma e aí ela vai pulindo e vai tirando todas as marcas que tem, tá bom? Vou terminar aqui o polimento e já volto com você com a finalização do trabalho.
Pessoal, olha só o resultado do nosso efeito. Olha os detalhes que a gente criou. Veja só como é fácil de você criar alguns detalhes, ó. Que é os detalhes que a gente criou utilizando a mistura da massa. E aí, gente, olha aí o brilho que a gente conseguiu extrair dessa massa. É uma massa nova que chegou aqui pra mim. A gente tá fazendo alguns testes, alguns ajustes. Já percebi que eu posso extrair mais brilho dela, certo? Então, fica aí essa dica aí de como vocês podem estar criando um efeito diferente com muita facilidade e também fazer com que fique diferente dos demais que a gente tem costume de ver, certo? Então, fica aí a dica para vocês. Se você gostou desse vídeo aí, já deixa o like, certo? Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Ativa o sino e também deixa aí no comentário o que é que você achou, tá certo? E também compartilha porque você irá me ajudar de forma muito grande, porque eu tenho certeza que tem alguma pessoa que precisa ver esse vídeo para poder fazer na sua casa. Então, fica a dica aí para vocês. Ivanildo Pinturas e Efeitos com mais uma arte daquele jeito fácil e simples que eu tenho trazido aqui para vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.